Você já se perguntou por que, apesar de todo o esforço, seus vícios continuam a dominar sua vida? O que faz com que os hábitos mais prejudiciais nos mantenham presos, mesmo quando sabemos que estão nos destruindo por dentro? Talvez o problema esteja em como nos relacionamos com o sofrimento e a resistência. Será que o estoicismo tem a resposta? Como podemos usar uma filosofia milenar para enfrentar os vícios e encontrar liberdade? Neste vídeo, vamos explorar as lições que os antigos filósofos estoicos nos deixaram para compreender como a prática diária da disciplina pode ser o caminho para quebrar qualquer vício. Você sabia que os vícios, sejam eles de substâncias, hábitos ou até mesmo atitudes, não são apenas problemas físicos ou psicológicos, mas também questões filosóficas? De acordo com os estoicos, a raiz de muitos vícios não está apenas em nossos corpos ou mentes, mas na nossa compreensão da natureza, do sofrimento e da autossuficiência. No estoicismo, a ideia central é que devemos dominar nossas paixões e impulsos para alcançar a verdadeira liberdade e serenidade. Neste vídeo, vamos explorar como os ensinamentos de grandes pensadores como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio podem nos ajudar a combater nossos vícios e viver uma vida mais equilibrada e plena. Se você deseja entender como a sabedoria estoica pode transformar sua vida, continue assistindo. Capítulo 1. O vício como falta de temperança. O vício, esse inimigo invisível, nos captura suavemente, sem alarde, como uma maré que se eleva lentamente até nos submergir sem que possamos sequer perceber. Começa com um pequeno ato, um gesto insignificante, e logo nos vemos completamente tomados por ele. Não é que desejemos o vício, não, de forma alguma, mas como todas as grandes tentações, ele se veste com a capa de algo inofensivo, até desejável, e então nos embriaga com sua doce ilusão. O que os filósofos, em sua sabedoria atemporal, nos alertam é que a raiz do vício não está apenas em nossos desejos descontrolados, mas na nossa incapacidade de praticar a temperança, essa virtude que nos ensina a medir nossos impulsos com equilíbrio. A falta de temperança, esse distúrbio do espírito humano, é o terreno fértil onde os vícios crescem. A temperança não é um conceito rígido, não é uma regra que podemos seguir cegamente, mas sim a arte de saber quando parar, quando recuar, quando reconhecer que o prazer momentâneo não vale o preço da perda da nossa paz interior. Epicteto, em sua simplicidade cortante, nos lembra que o sofrimento que sentimos não vem das coisas em si, mas da nossa reação a elas. E o que é o vício, senão uma reação descontrolada, uma rendição diante da tentação que nos promete satisfação, mas nos entrega, no fim, a dor da insatisfação contínua? Tomemos, por exemplo, um homem comum, como tantos outros que conhecemos. João, um trabalhador dedicado, parece viver uma vida equilibrada, mas uma sombra cresce silenciosamente dentro dele. De tempos em tempos, ele se vê a consumir mais do que o necessário. Primeiro, uma bebida ocasional, depois mais, e logo ele não consegue parar. O que começou como um gesto inocente de prazer, uma pequena fuga das tensões do dia, transformou-se em um refúgio. Ele se perde cada vez mais em uma espiral sem fim de consumo, uma busca incessante por um prazer que nunca o sacia. Sua vida, antes rica em possibilidades e sonhos, agora é limitada a uma rotina de fuga e arrependimento. Ele não tem controle, ele é controlado. A questão então não é se o prazer que o vício oferece é real ou imaginário, mas como ele nos faz esquecer quem somos, como ele nos arrasta para um lugar onde perdemos a capacidade de fazer escolhas conscientes. A temperança é a antítese dessa rendição. Ela não é uma negação do prazer, mas uma afirmação da nossa capacidade de escolher o que realmente importa. Quando João começa a se perguntar o que realmente está buscando no fundo de cada copo,
começa a perceber que o prazer não está no álcool, mas na sensação de liberdade que ele buscava ao se entregar ao momento. Ele entende que a busca constante pela satisfação externa é a verdadeira prisão e que, ao aprender a se controlar, ele poderá encontrar uma liberdade mais profunda, mais duradoura. Epicteto, com sua visão austera e profunda, sugeria que a liberdade começa quando paramos de procurar fora de nós o que já está dentro. Os vícios nos fazem procurar fora o que podemos cultivar internamente. A paz, a satisfação, a calma, cada ato impulsivo, cada fuga das nossas inquietações internas é uma negação de nossa própria força. Como se fôssemos reféns de nossas próprias fraquezas, nos entregamos ao que nos destrói, em uma busca incessante pelo que já possuímos, mas não sabemos acessar. A temperança, portanto, é a chave para a verdadeira liberdade. Ela não exige que renunciemos ao prazer, mas que aprendamos a possuí-lo sem sermos possuídos por ele. O vício, ao contrário, nos aprisiona em um ciclo vicioso onde nunca estamos satisfeitos, onde a busca nunca acaba. Ele nos convence de que precisamos de algo fora de nós mesmos para sermos completos, quando, na verdade, o que precisamos é entender que a verdadeira paz não está nas coisas, mas na nossa relação com elas. Em cada vício há uma oportunidade de aprendizado. Quando resistimos à tentação, não estamos apenas negando um prazer momentâneo, mas nos afirmando como seres humanos capazes de viver de acordo com nossos princípios e não com nossos impulsos. Cada pequeno ato de controle sobre nossos desejos nos aproxima daquilo que os antigos filósofos chamavam de ataraxia, uma paz profunda, imperturbável, que não depende das circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de viver em harmonia com a razão. É necessário, contudo, um esforço constante. A temperança não é um estado estático, mas uma prática diária, uma vigilância constante sobre nossos próprios impulsos. Devemos questionar constantemente o que nos move, o que nos atrai, e se o que buscamos realmente contribui para a nossa felicidade duradoura, ou apenas nos empurra para mais sofrimento. Ao invés de seguir cegamente o fluxo, devemos cultivar a sabedoria para ver além da superfície, para perceber as armadilhas sutis que o vício nos coloca. E assim, como uma flor que cresce lentamente em solo árido, a temperança exige paciência. Ela se constrói dia após dia, não em grandes gestos, mas em pequenas escolhas, em momentos de autoconhecimento e autocontrole. Ao invés de ceder ao impulso, podemos escolher o caminho da serenidade. Podemos aprender a saborear a vida sem nos perdermos nela, a desfrutar do prazer sem nos deixarmos escravizar por ele. E ao fazer isso, encontramos uma liberdade que nenhum vício jamais poderia nos oferecer. A liberdade de sermos verdadeiramente nós mesmos. O vício é uma prisão que nós mesmos construímos, mas, com paciência e disciplina, podemos destruí-la. A chave está em nossa mão o tempo todo, na prática da temperança, na arte de escolher o que realmente importa. Ao compreender isso, começamos a andar no caminho da verdadeira liberdade. Capítulo 2. A prática da disciplina estoica. A disciplina, como uma melodia sutil e constante, não exige grandes gestos ou declarações grandiosas, mas se faz presente nos pequenos momentos do cotidiano. Ela se estabelece nas escolhas silenciosas que fazemos, nas renúncias que por vezes nos parecem insignificantes, mas que no fundo são os alicerces de uma vida bem vivida. É um esforço diário, um exercício constante de nos controlarmos, de moderar nossos desejos e de alinhar nossas ações ao que de fato é importante. Na filosofia estoica, acima síntese, disciplina não é apenas uma questão de abnegação, mas de sabedoria. A verdadeira disciplina vem do entendimento profundo de que somos os responsáveis pelas nossas próprias vidas e que,
Ao exercer o controle sobre nossas reações e escolhas, conquistamos a liberdade mais sublime. À primeira vista, a disciplina pode parecer algo rígido, talvez até uma punição imposta por nós mesmos. No entanto, quando se a observa mais de perto, percebe-se que ela não é uma restrição, mas uma porta aberta para a verdadeira liberdade. A liberdade, na visão dos estoicos, não é a ausência de restrições externas, mas a capacidade de viver em harmonia com a nossa própria natureza e com as leis universais que regem a vida. A disciplina, portanto, é a força que nos mantém no caminho, que nos impede de nos perder em distrações e tentações. Ela nos dá a clareza para distinguir o que realmente importa do que é apenas passageiro. A prática diária da disciplina exige mais do que apenas vontade. Exige coragem para encarar a própria vulnerabilidade, a disposição de reconhecer nossas fraquezas e o compromisso de superá-las. Não se trata de uma luta contra o mundo, mas contra os nossos próprios limites internos. Imagine alguém como Clara, que todos os dias se vê tentada a procrastinar. Ela sabe que tem tarefas urgentes a fazer, mas sempre encontra uma desculpa para adiar, uma distração para se perder. Clara está ciente de que precisa mudar, mas a tarefa parece imensa. O que ela não percebe é que, ao exercer a disciplina, ela começa a fortalecer sua vontade e que cada pequena vitória sobre a procrastinação a torna mais capaz de lidar com as grandes dificuldades que a vida lhe impõe. O estoicismo nos ensina que a disciplina não vem de uma força externa, mas da nossa capacidade de refletir sobre o que é realmente importante. Epicteto, com sua sabedoria imperturbável, afirmava que a liberdade verdadeira só é alcançada quando conseguimos nos dominar. Ele nos lembra que a maior parte do sofrimento humano não vem das circunstâncias externas, mas das nossas próprias reações a elas. E a disciplina, então, é essa habilidade de escolher nossas reações com base em razão e não em impulso. Ela é o exercício constante de nos perguntar o que é mais importante agora, o que realmente quero para minha vida. A disciplina estoica não é uma disciplina vazia. Não se trata de simplesmente seguir regras ou viver de maneira austera. Ela tem a ver com a clareza de visão, com a capacidade de compreender o que é essencial e o que é supérfluo. Para isso, é necessário cultivar um olhar atento sobre si mesmo, uma vigilância constante sobre nossos próprios pensamentos e ações. A cada passo, a cada escolha, somos chamados a avaliar nossas intenções, a refletir sobre o que estamos buscando e se esse caminho nos leva à paz ou ao conflito. Isso exige uma sensibilidade que transcende a mera força de vontade. Exige uma presença de espírito que nos permita, em meio ao caos do cotidiano, escolher a calma, escolher a serenidade. Não é fácil, claro. A disciplina, como qualquer prática, demanda tempo e paciência. No entanto, assim como o corpo se fortalece com o exercício constante, a mente se torna mais resiliente à medida que praticamos a autodisciplina. Cada vez que resistimos à tentação, cada vez que fazemos uma escolha consciente em vez de ceder ao impulso, estamos não apenas controlando nossos desejos, mas também moldando nosso caráter. E como todos os grandes mestres da filosofia estoica nos ensinam, o caráter é tudo. É o que nos define, o que nos guia através da vida. Nossa felicidade, nossa paz, nossa liberdade, tudo isso depende de como cultivamos nosso caráter. E a disciplina é a ferramenta que usamos para fazê-lo. Considere então, Marcos, que passa os dias em um escritório repleto de distrações. Ele sabe o que deve fazer, mas constantemente se perde em procrastinação. A disciplina para ele não é uma questão de seguir regras rígidas ou de lutar contra sua natureza. Ao contrário, é uma escolha consciente, é saber olhar para dentro e entender o que realmente importa. No momento em que decide se concentrar em suas tarefas e ignorar as distrações, ele não está apenas cumprindo uma obrigação, ele está exercendo sua liberdade, a liberdade de escolher
o que é mais importante para a sua vida. À medida que a disciplina se estabelece, algo curioso acontece. Ela começa a se expandir para todas as áreas da vida, como uma correnteza que vai se alargando e tocando todos os cantos. O que começa como uma simples decisão de resistir a uma tentação se transforma em uma mudança profunda no modo como encaramos a vida. A disciplina não se limita a uma tarefa, a um objetivo específico. Ela é uma filosofia de vida, um modo de ser, que molda não apenas nossas ações, mas também nossos pensamentos e nossas emoções. A disciplina, então, é um reflexo do nosso compromisso com a vida, com o que ela tem de mais precioso. Ela é uma prática contínua de escolher viver de acordo com nossos próprios valores e de resistir à pressão de um mundo que muitas vezes tenta nos afastar do que realmente importa. Ela nos ajuda a perceber que, embora não possamos controlar todas as circunstâncias da vida, podemos sempre controlar nossa resposta a elas. E ao fazer isso, conquistamos não apenas a autossuficiência, mas também a verdadeira liberdade. No final, a prática da disciplina é uma afirmação de nossa humanidade, uma maneira de dizer: eu escolho ser o mestre de mim mesmo. E assim, ao exercê-la, nos tornamos mais fortes, mais livres, mais plenos. Cada ato de disciplina nos aproxima de quem realmente somos e nos liberta das correntes invisíveis que o vício tenta nos impor. Capítulo 3. A serenidade através da meditação estoica. A serenidade, esse estado sublime de calma profunda, não é um dom dado aos poucos privilegiados, mas um estado alcançado por aqueles que se dedicam à prática constante de autoconhecimento e controle. Não se trata de uma paz vazia, sem profundidade, mas de uma serenidade que vem do entendimento de que o que realmente importa está além das tempestades externas. Ao buscar essa serenidade, os estoicos nos oferecem uma chave poderosa, a meditação. Mas não se engane, a meditação estoica não é uma fuga da realidade, nem um refúgio no silêncio absoluto. Ela é, antes de tudo, um momento de introspecção, um instante para olhar para dentro de si e perceber o que realmente reside em nosso coração. A meditação estoica não é sobre esvaziar a mente de pensamentos, mas sobre observar com clareza as correntes que movem nosso espírito, sobre entender o que nos inquieta e por quê. A verdadeira serenidade, então, nasce não da ausência de conflitos, mas da capacidade de estar em paz com eles. E essa paz não é algo que se conquista de maneira passiva, mas é o resultado de um esforço consciente de alinhamento entre nossas ações e nossos valores mais profundos. Imagine um homem como Gabriel, que vive com um constante turbilhão interior. Seu trabalho é exaustivo, suas relações pessoais complicadas, e sua mente nunca parece encontrar descanso. Ele tenta de tudo para acalmar sua mente, passa horas tentando relaxar em atividades externas, mas no fundo sente que algo escapa, que a paz ainda lhe é estranha. É quando, em um momento de reflexão, ele se lembra das palavras dos filósofos antigos: a verdadeira serenidade vem do controle interno e não das circunstâncias externas. Decidido a encontrar essa paz interior, ele começa a praticar a meditação estoica. No início, Gabriel se sente perdido. Ele não sabe por onde começar, o que pensar ou como processar sua angústia. Mas com o tempo, ele começa a perceber que a prática da meditação não é sobre atingir um estado de vazio mental, mas sim sobre criar um espaço dentro de si mesmo, onde as tempestades da vida podem passar sem nos arrastar. Ele aprende a observar seus pensamentos como se fosse um espectador distante, sem se identificar com eles. Ele se torna capaz de ver suas emoções, suas ansiedades e seus medos, mas sem se deixar dominar por eles. A cada dia, ele se aproxima mais de uma serenidade e profunda, que não depende de tudo estar perfeito ao seu redor, mas da aceitação do que é, como é. No coração da meditação estoica,
está a prática da aceitação. Sêneca, em sua sabedoria, dizia que a verdadeira liberdade reside em nossa capacidade de responder aos eventos da vida com serenidade. Em vez de lutar contra aquilo que não podemos controlar, devemos focar no que está ao nosso alcance. Nossas atitudes, nossas reações, nossa visão. A meditação nos ensina exatamente isso, a observar a vida com uma mente clara, sem nos deixar arrastar pelos altos e baixos emocionais. Ela nos permite, ao cultivar o silêncio interior, abrir espaço para uma compreensão mais profunda da realidade e, consequentemente, para uma vida mais plena. O processo é gradual. Não se trata de um evento único, mas de um aprendizado diário. Como qualquer prática, a meditação exige paciência e persistência. Ao longo do tempo, ela vai se tornando mais natural, e o que antes parecia uma luta se transforma em um espaço de tranquilidade. Em vez de ser consumido pelas incertezas e turbulências do dia a dia, o praticante estoico aprende a se ancorar no presente. Ele não se perde no futuro incerto, nem se afunda no passado que não pode ser alterado. Ele se concentra no agora, reconhecendo que a serenidade não vem de um mundo perfeito, mas da capacidade de estar em paz consigo mesmo, independentemente das circunstâncias externas. Em um mundo obcecado pela busca incessante por mais sucesso, mais posses, mais reconhecimento, a meditação estoica oferece um antídoto poderoso, o retorno a nós mesmos. Não é necessário buscar fora o que já está dentro. A verdadeira felicidade, a verdadeira serenidade não vem de possuir ou alcançar algo, mas de entender profundamente quem somos e de viver em sintonia com essa compreensão. A meditação nos ensina a desacelerar, a respirar profundamente e a voltar ao centro. Ao praticá-la, somos capazes de ver além da superfície das coisas e perceber a sabedoria que existe em cada momento. Talvez, como aconteceu com Mariana, a meditação possa inicialmente parecer ineficaz. Ela tenta encontrar a paz, mas os pensamentos continuam a se agitar, as emoções ainda se sobressaem. No entanto, o caminho da serenidade é uma estrada longa e sinuosa. Ela aprende que a meditação estoica não é uma fuga, mas uma forma de presença. Ela se dá conta de que cada pensamento inquietante, cada sensação de ansiedade, é uma oportunidade para exercitar a aceitação. Ao invés de tentar evitar ou suprimir suas emoções, ela aprende a observá-las sem julgamento, sem pressa de afastá-las. E assim, dia após dia, a paz começa a se estabelecer. Os estoicos acreditavam que, para alcançar a serenidade, era necessário transcender as paixões descontroladas e as reações impulsivas. A meditação é o meio pelo qual conseguimos essa transcendência. Ao meditar, entramos em contato com nossa verdadeira natureza, a natureza que é imutável e serena. Não se trata de um processo de negação, mas de compreensão. Ao entender que somos mais do que nossas emoções e mais do que nossos pensamentos, ganhamos a liberdade de viver com serenidade, não importa o que aconteça ao nosso redor. A prática da meditação, portanto, não é um luxo reservado aos poucos, mas uma necessidade para todos aqueles que buscam uma vida mais equilibrada e plena. Ela nos ensina a encontrar a paz dentro de nós mesmos, a olhar para o mundo com uma mente mais clara e, assim, a viver com mais sabedoria. Não importa o que a vida nos traga, a meditação estoica nos prepara para enfrentar tudo com calma e dignidade. Ela nos oferece a maior de todas as riquezas, a serenidade inabalável, a paz que vem do interior. E com ela, podemos enfrentar a vida com coragem, clareza e, acima de tudo, com a capacidade de viver de acordo com o que realmente importa. Capítulo 4. Resiliência, o caminho para a liberdade. Resiliência é mais do que simplesmente sobreviver aos golpes da vida. É a capacidade de se reerguer
de transformar a dor em força e de encontrar liberdade mesmo nas situações mais difíceis. Ela é uma virtude fundamental que, como uma lâmina afiada, nos permite cortar as amarras que nos prendem às dificuldades e, assim, alcançar a verdadeira liberdade interior. A resiliência, longe de ser uma qualidade inata de alguns poucos sortudos, é um estado que todos podemos cultivar ao longo da vida. Não é apenas o simples ato de resistir às tempestades, mas a habilidade de crescer, aprender e florescer através delas. A vida nos testa sempre. Pode ser uma tragédia pessoal, uma perda dolorosa, ou até mesmo as dificuldades cotidianas que parecem esmagar nosso espírito. No entanto, é através dessas adversidades que somos forjados, como o ferro no fogo, tornando-nos mais fortes, mais sabidos e, por fim, mais livres. A verdadeira resiliência não nasce da ausência de dificuldades, mas da capacidade de encarar as dificuldades e escolher com coragem continuar. Afinal, liberdade não significa a ausência de obstáculos, mas a força para navegar através deles. É como se estivéssemos todos no meio de um rio revolto, com as águas turbulentas ao nosso redor. Quando nos deparamos com uma corrente forte, temos duas opções: lutar contra a correnteza, tentando nadar para o lado oposto, ou aprender a fluir com ela, aproveitando sua força para nos impulsionar adiante. A resiliência, nesse sentido, não é uma luta constante, mas uma dança com a adversidade. Uma dança em que aprendemos a usar o que nos desafia para nos elevar. Imagine a história de Luísa, uma mulher que sempre teve grandes sonhos, mas que ao longo da vida se viu cercada de dificuldades. A perda de um emprego, a falência de um projeto, a dor de relações que se desfizeram ao longo do tempo. Tudo isso parecia ser um fardo impossível de carregar. Em um momento de desespero, ela se questionou: será que posso realmente superar isso? Será que existe algo mais do que simplesmente sobreviver a esses golpes? A resposta, embora difícil de encontrar inicialmente, veio com o tempo. Ela percebeu que a resiliência não estava em evitar a dor, mas em enfrentá-la e transformá-la. A resiliência é, portanto, a nossa capacidade de permanecer firmes diante da adversidade, de não nos deixar consumir pelos desafios que surgem. E essa força não é algo que nasce do nada. Ao contrário, ela é cultivada a partir de uma base sólida de entendimento, de autoconsciência e, especialmente, de uma compreensão clara do que podemos controlar e do que está além de nosso alcance. O filósofo romano Epicteto, em suas lições, nos ensinava a distinguir entre o que é nosso e o que não é. Ele nos lembra que não podemos controlar tudo, mas podemos sempre controlar nossa atitude em relação ao que nos acontece. Esse controle, esse entendimento profundo, nos concede a liberdade que tanto buscamos. A verdadeira liberdade não reside em um mundo sem obstáculos, mas na capacidade de escolher como responder a esses obstáculos. Não importa o que a vida nos traga, podemos sempre escolher a forma como reagimos. A resiliência, portanto, não é uma reação impulsiva, mas uma resposta sábia e consciente. Uma escolha ativa de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece sombrio. Assim como Luísa, todos enfrentamos momentos de escuridão, mas o que define nossa capacidade de resiliência é a nossa resposta à escuridão. Em vez de nos rendermos ao desespero, podemos usar o que nos desafia para nos transformar, para nos fortalecer. A adversidade não precisa ser uma sentença de prisão, mas uma oportunidade de crescimento. Ao longo do tempo, a resistência se torna mais natural, assim como a prática de encarar a dificuldade de frente. A cada obstáculo superado, nos tornamos mais habilidosos, mais aptos a lidar com o próximo. A resiliência também nos ensina a arte da paciência. É um processo contínuo, não uma solução rápida para os problemas. Os estoicos acreditavam que a paciência era uma forma de sabedoria, pois reconhecia que as coisas, por mais difíceis que sejam, acontecem no tempo certo. Não podemos forçar a cura,
Não podemos acelerar o processo de superação. No entanto, podemos confiar que o tempo, com sua quietude e persistência, trará a resposta que procuramos. A verdadeira resiliência é aquela que sabe esperar, que aceita a jornada, por mais longa que seja, e que sabe que a verdadeira liberdade vem com o tempo, a aceitação e a sabedoria. A liberdade, então, está profundamente ligada à nossa capacidade de não ser escravizados pelas circunstâncias. Não somos definidos pelo que nos acontece, mas pela forma como escolhemos viver com isso. Quando enfrentamos uma dor, seja ela emocional ou física, nossa primeira reação pode ser a de fugir, de tentar afastar-nos do sofrimento. Mas em vez disso, a resiliência nos convida a abraçar a dor, a aprender com ela, a ver nela um professor silencioso. Ao fazer isso, começamos a entender que a dor é apenas uma parte da vida, não o fim dela. Imagine um homem chamado Carlos, que ao longo dos anos enfrentou uma série de perdas. Sua saúde começou a declinar, suas amizades se desfizeram e ele se sentia cada vez mais só. No entanto, ao invés de ceder ao desespero, ele escolheu olhar para cada um desses momentos como uma oportunidade de crescimento. A cada perda ele se perguntava: o que posso aprender com isso? Como posso me tornar mais forte? Não se tratava de uma negação da dor, mas de uma transformação dela. Ele aprendeu a usar a dor como uma força propulsora, algo que o impulsionava a continuar, a se reinventar, a buscar o que ainda podia ser alcançado. Em última análise, a resiliência é o que nos permite ser livres. A liberdade, como os estoicos bem sabiam, não é a ausência de desafios, mas a capacidade de responder a eles de maneira sábia, de manter a paz interior, mesmo quando as circunstâncias externas tentam nos desestabilizar. E à medida que nos tornamos mais resilientes, mais livres, começamos a perceber que a verdadeira prisão não está nos acontecimentos da vida, mas em nossa mente. Somos prisioneiros de nossas próprias reações, de nossas próprias limitações. Mas ao cultivar a resiliência, quebramos essas correntes e nos tornamos verdadeiramente livres. O caminho para a liberdade não é fácil, mas é possível. Ele exige coragem, paciência e, acima de tudo, a disposição de seguir em frente, mesmo quando o caminho é tortuoso. A resiliência nos ensina que, por mais difícil que seja o caminho, sempre podemos dar o próximo passo. E com cada passo, conquistamos um pouco mais da liberdade que, no fundo, sempre estivemos buscando. Capítulo 5. A filosofia como prática diária. A filosofia não é algo que deva permanecer distante, em livros empoeirados ou em discussões acadêmicas que só os iniciados compreendem. Ela não pertence apenas aos filósofos eruditos que, debruçados em seus tomos, buscam verdades absolutas para compreender a natureza humana. A filosofia, ao contrário, deve ser incorporada à vida cotidiana. Ela precisa ser vivida como uma corrente de ar suave que permeia as tramas do nosso ser. Ela deve se infiltrar em nossas ações, escolhas e pensamentos, não como uma teoria distante, mas como uma prática diária, palpável e transformadora. Pensar a filosofia como uma prática diária é algo que exige coragem, uma coragem silenciosa, como a de quem escolhe encarar o espelho e ver não apenas os reflexos, mas as imperfeições que ele revela. O filósofo estoico, em sua essência, nunca se distanciou de sua vida cotidiana. Ele olhava para o mundo ao seu redor com os olhos de quem busca sabedoria em cada gesto, cada respiração. O simples ato de viver para ele era uma oportunidade de praticar seus princípios, de testar sua própria filosofia na realidade crua do mundo. A filosofia estoica não era um campo teórico, mas uma maneira de agir, uma maneira de ser. A vida para os estoicos é um campo de testes,
E o único jeito de se tornar mais sábio, mais sereno, mais em paz, é aplicando os ensinamentos da filosofia a cada momento, com cada escolha. É como aprender a dançar, sem nunca esquecer que o chão está ali para nos sustentar, mesmo que, por vezes, escorreguemos. A filosofia não nos pede perfeição, mas nos pede atenção, esforço constante e uma busca incessante pelo entendimento de nossas próprias ações e pensamentos. Imagina que, ao acordar de manhã, você decida, conscientemente, seguir o caminho da temperança, da moderação. Em vez de se deixar dominar pelos vícios, pelos desejos imediatos e pelas distrações do dia a dia, você opta por algo mais profundo, se questionar o que você realmente deseja. O que é essencial, o que pode ser deixado de lado. Essa prática diária, esse exame constante de nossos pensamentos e ações, é a essência da filosofia como prática cotidiana. É o que nos leva a um lugar de clareza, onde as escolhas não são feitas impulsivamente, mas com sabedoria. De fato, a filosofia estoica nos desafia a olhar para os nossos próprios impulsos, a questionar as nossas reações automáticas. Quando nos irritamos com algo que não podemos controlar, o que isso nos diz sobre a nossa própria vulnerabilidade? Quando somos tomados pela inveja, o que isso revela sobre as nossas inseguranças? Quando sentimos medo diante do desconhecido, o que estamos realmente dizendo sobre nossa confiança em nós mesmos e na vida? Cada uma dessas emoções, se vistas sob a ótica da filosofia, se torna uma oportunidade de reflexão, de autoconhecimento e de crescimento. Por exemplo, quando algo dá errado no trabalho e a frustração se instala, um estoico que busca viver a filosofia todos os dias responderia de maneira diferente à situação. Ao invés de se entregar ao desespero ou ao impulso de culpar os outros, ele se perguntaria: o que eu posso controlar aqui? Como posso reagir de maneira equilibrada? Esse é o poder de trazer a filosofia para o cotidiano. Ela nos dá um novo olhar sobre as situações, nos torna mais conscientes de nossas reações, nos desafia a agir com mais sabedoria. Além disso, essa prática diária também é um convite à reflexão sobre o nosso próprio lugar no mundo. Somos tão pequenos diante do universo, tão efêmeros diante do tempo, e ainda assim a filosofia nos ensina a encontrar significado em cada momento. O que buscamos realmente, se não a serenidade, a paz interior que nos liberta das distrações e das angústias cotidianas. E a filosofia estoica, com sua simplicidade e clareza, oferece um caminho para alcançar essa paz. Ao viver de acordo com a razão, ao controlar nossas emoções e desejos, podemos experimentar uma vida mais tranquila, mais conectada ao que é essencial. Não é preciso procurar por grandes acontecimentos ou momentos excepcionais para viver a filosofia. Ela não exige grandes gestos, mas pequenas escolhas feitas diariamente. Cada gesto de paciência, cada decisão tomada com ponderação, cada momento de introspecção é uma oportunidade para viver a filosofia. Viver a filosofia é, acima de tudo, ser fiel a si mesmo, à sua verdade interior, e agir de acordo com os princípios que se acredita serem os mais elevados. A filosofia nos ensina a ser humildes, a entender nossas limitações e a aceitar que nem tudo está sob nosso controle. Mas ela também nos ensina a ser corajosos, a não temer o desconhecido e a abraçar a vida com todas as suas complexidades e incertezas. Ao fazer da filosofia uma prática diária, não só nos tornamos mais sábios, mas também mais humanos. Porque, no fim das contas, a filosofia não é apenas sobre compreender o mundo, mas sobre aprender a viver nele de maneira mais plena e consciente. E assim, ao longo do tempo, ao escolhermos aplicar a filosofia todos os dias, começamos a perceber que ela não é apenas um conjunto de regras ou teorias, mas uma maneira de estar no mundo.
Ela nos ajuda a viver com mais atenção, mais clareza, mais propósito. Ao cultivarmos essa prática diária, descobrimos que o verdadeiro ensinamento da filosofia não está no conhecimento, mas na transformação que ela provoca em nossa maneira de viver. Agora que exploramos como os ensinamentos de filósofos estoicos podem nos ajudar a combater nossos vícios, é hora de refletir sobre como podemos aplicar essas lições no nosso cotidiano. A prática da temperança, disciplina, serenidade e resiliência não é um caminho fácil, mas é um caminho que leva à verdadeira liberdade. Se você quer seguir aprofundando seus conhecimentos sobre o estoicismo e aprender mais sobre como essa filosofia pode transformar sua vida, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Até a próxima e lembre-se, a verdadeira força está dentro de você.